Dentre todos os carros que eu já tive o privilégio e o prazer de gravar para vocês, esse carro deste vídeo é um dos mais importantes para a indústria automotiva brasileira. Estou falando de um Chevrolet que reuniu em um único carro uma homenagem esportiva, muito avanço tecnológico e requinte dignos de países de primeiro mundo e que provou que o Brasil também era capaz de produzir carros diferenciados, carros importantes. Estou falando aqui, claro, do Monza Classic SE, Special Edition, mas numa versão ainda mais especial. O Monza Classic SE 500 EF. 500 de 500 milhas de Indianápolis e EF de Emerson Fittipaldi, o campeão da prova no ano passado do lançamento desse carro, certo? E aqui, cavalheiros, na frente, das primeiras interações dos motores mais importantes que atravessou 4 décadas e definiu, para mim, no meu conceito, a época de ouro da GM no país, o Família 2, na sua primeira versão com injeção eletrônica. Quanta coisa diferente que eu vou mostrar para vocês aqui, tendo o privilégio de gravar o Monza Classic SE para vocês. Então, se você gosta de conteúdo automotivo diferenciado, de coisas únicas e raras e importantes que definiram a sua época e a minha história também, considere se inscrever no canal neste momento. Esse é um canal diferenciado, assim como este Monza. E, sem mais delongas, vem com a gente. É um 500 EF. Então, cavaleiros, primeiro precisamos contar a história do Monza e o que ele significa no mercado automotivo brasileiro, certo? A GM, na época, antes do Monza, vendia duas coisas muito antigas, né? Que era o Chevette e o Opala. Dois carros também de plataforma europeia que vieram para o Brasil numa outra época, certo? Sendo o Opala derivado do Opel Rekord, que seria o topo de linha ali do que a gente tinha na Opel na Europa nos anos 70, e o Monza era o carro intermediário entre os dois, certo? Que na Europa, pela Opel, era conhecido como Ascona da geração C, né? A GM viu também esse buraco entre o Chevette de entrada e o Opala de luxo e cria um sedã compacto médio, né, que no Brasil é lançado com o nome de Monza. Isso porque você botar Asco no nome do carro na língua portuguesa, fica difícil de vender um carro, né, com esse nome. Então eles acabam rebatizando o Opel Ascona C de Opel Monza, ou na verdade Chevrolet Monza. Começa no Brasil com uma carroceria exclusiva aqui no Brasil, hatchback de 3 portas. Meu pai teve um carro desses, eu lembro, um azul, cujo tom e o nome da cor eu não vou lembrar, mas era um azul bem clarinho, né? Com motor 1.6 carburado. E esse motor também, ele era muito importante aqui para a história, porque essa foi o início da família 2 da GM, ali nos anos 80, do motor 4 em linha, né, de deslocamento médio ali razoável, 1.6 a 2.2, foi terminar ali no 2.4 na verdade, de família modular, né, um motor muito importante que na primeira geração do Monza aí, o hatchback sai como uma versão carburada. E foi esse motor no primeiro Monza aqui no Brasil que inaugura a geração da família 2, que atravessa 4 décadas e viu diversos aprimoramentos eletrônicos e tecnológicos, né? Saindo de potências ali que beijam os 100 cavalos e vão terminar lá em versões turbinadas na Europa de mais de 200, certo? A Família 2 foi muito importante em toda a parte dos sedãs médios e dos carros médios e caminhonetes aqui no Brasil. E foi aqui no Monza 500 EF que esse motor de Família 2, até então carburado, ganha a primeira geração da injeção multiponto eletrônica de combustível, certo? Ou injeção eletrônica multiponto de combustível, eu troquei a ordem. Aqui no Brasil, ainda na década de 80, com o mercado fechado para as importações, a concorrência principal para a qual o Monza veio para o Brasil, né, foi
transferido e fabricado aqui 100%, era o Volkswagen Santana, né, com o seu AP de 2 litros, também um dos primeiros motores da Volkswagen após o GTI ali a ganhar uma injeção eletrônica, e também a versão do Santana pela Auto Latina, que seria o Ford Versailles, né? Quem lembra do Versailles? E também o mais recente, né, que vai surgir um pouquinho depois, ali na década de 90, o Fiat Tempra. Esses basicamente era o mercado onde o Monza competia, com muito glamour, com muita eficiência, com muito conforto. Essas eram as palavras que invocavam o nome de Monza, né? Do Monza, em relação aí à Volkswagen, que trabalhava mais com precisão, tecnologia, até esportividade, né? E essas duas frentes se gladiavam até o surgimento aqui do 500EF, que traça esse novo patamar para Chevrolet e para os motores também. Então, em 1989, o Emerson Fittipaldi, dirigindo um Fórmula Indy com motor V8 Chevrolet, ganha as 500 milhas de Indianápolis. E em 1990, tendo em vista essa simbiose entre o campeão e o fato dele ter utilizado um motor Chevrolet, a própria Chevrolet se aproxima e cria uma série especial do Monza Classic SE, que já era uma série especial SE, traz o nome Emerson Fittipaldi, esse pedigree de competição para o carro, para a GM, e traz essa inauguração, né, do primeiro sistema de injeção eletrônica de combustível multiponto. Agora eu acertei. E o Monza Classic SE, ele traz diversos requintes estéticos de luxo, tecnológicos e de conforto que eu vou apresentar para vocês agora. Todos muito deliciosos. Então, na frente nós temos essa face típica dos anos 80, né? Isso aqui grita os anos 80, com formas um pouco mais geométricas. Perceba que são bastante linhas anguladas, bastante ângulos que nós temos aqui. Nós temos o vinco central característico aqui da GM. Aqui no caso nós estamos falando de uma versão Chevrolet, daquele carro do Opel Ascona, certo? Aqui também já no facelift, com a grade na cor da carroceria, com essas 3 lâminas que nós temos aqui. Os faróis inclinados, que na versão do Monza 500EF tinha uma lente fumê, né? Uma lente um pouco mais escurecida, para trazer esse ar de misteriosidade, de mistério. Misteriosidade é foda. Será que existe? Não sei. Aqui de mistério, com os piscas e também os faróis de neblina, que eu chamava na época de farol de milha, mas não é. É um farol de neblina, também quadrado, como item opcional aí do Classic SE, certo? Belíssima frente, bem aerodinâmica, né? A gente estava aqui nessa transição ainda nos anos 80 com os para-choques em plástico, né? Separados da carroceria, que depois, no terceiro facelift aqui do Ascona C, vai ganhar outros faróis e as coisas começam a se moldar mais na próxima década, certo? Aqui é a transição, aqui é o início da década, 1990. Já na lateral nós temos esse vinco característico aqui da GM da época. Embaixo do vinco eu tenho uma pinstripe com 2 cores, um cinza meio prateado e um verde, certo? Terminando lá no final, ali no porta-malas, com a inscrição 500EF. E você para pensar, pô, o F é Emerson Fittipaldi, mas podia ser Electronica Fuel, né? Electronic Fuel Injection. Faltou só o I que está lá na tampa. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas Emerson Fittipaldi. Depois as cores, o EF era vendido em 2 cores. O preto memorial, que é esse preto metalizado, até um pouco perolizado, de certa forma, de certo ângulo, que traz esse preto um pouco mais para o grafite e também para o oliva, né? Eu, olhando as fotos inicialmente, pensava que o carro era verde, né? Fiquei com verde na cabeça, até hoje eu falo, não, o verde ou o vermelho, porque qual que a gente vai gravar hoje? E é preto o carro, tá? E depois também o vermelho perlato, que era a outra cor exclusiva do modelo Emerson Fittipaldi, também, esse sim, perlato perolizado, certo? Então 2 cores exclusivas para um modelo exclusivo
que também acompanhava, todos os Emersons acompanhava a coloração dos vidros, eles eram fumê também, né? A gente tem aqui a faixa fumê no para-brisa dianteiro de série e também os vidros com por volta ali de 70% de transparência. Isso daqui, cavaleiros, geralmente era item opcional quando muito, e quando o carro não era comprado ou a montadora não oferecia ali no balcão de vendas o carro com vidro fumê, as pessoas tiravam o carro da concessionária e levavam ali para essas marcas, né? Vitex, Blindex, não sei o que X, para fabricar e trocar os vidros pela sua versão fumê. Isso era um item de luxo, não tinha isso filme ainda assim tão difundido, né? Que nem a opção era o vidro fumê, certo? Depois aqui, típico também ali da década de 80, os que eu já mostrei para vocês, tanto aqui em tantos carros, tantos Mercedes, né? Os apliques de plástico ou as tábuas do Bruno Sacco, no caso lá das Mercedes, né? Aqui, muito típico dos carros utilizarem esses apliques de plástico para proteger a lataria de impactos de abertura de portas em estacionamentos, e aí esses negócios começam a crescer e começam a dominar toda a lateral do carro e também viram um item, né, um traço característico aí da época, e o Monza não era exceção. Também aqui a gente tem a denominação do modelo de luxo, o top de linha, né? O Monza Classic, o Classic sendo sempre essa série dos GMs que traziam essa questão do luxo, do conforto, do top de linha, e o SE ainda Special Edition ou super especial também, dependendo de como você quiser traduzir o nome. Depois aqui, tipicamente, nós temos na coluna C dos carros da década de 80, nós temos essas grelhas que fazem parte tanto da ventilação passiva da cabine, que a gente consegue observar aqui pela parte traseira ali do tampo traseiro, e também servem para ocultar aquela solda que nós temos aqui da coluna C, que envolve a união dos painéis do teto, do paralama traseiro e também da coluna na parte interior, né? Isso aqui também muito típico da década de 70 e 80, certo? Por fim também eu preciso falar das maçanetas em plástico arredondadas, né? Isso aqui lembra muito o Monza do meu pai, e também as rodas na versão do EF500 eram essas rodas de aro 13 com pneu 185/70/13, aqui rodas de liga leve, que são também exclusivas do Classic SE e trazem essa elegância na época que a maioria dos carros trabalhavam lá com rodas de ferro e alguma calota para tapar a mediocridade da maioria das rodas de ferro, que eram todas iguais entre si. Por fim também eu preciso dizer que o Monza tinha disco de freio na dianteira e tambor aqui na suspensão traseira de eixo de torção, certo? Um eixo rígido que trazia esse acerto, né? E essa utilização do carro mais voltado para o conforto. Já aqui na traseira, cavaleiros, o Monza 500 EF tinha um aerofólio para trazer talvez o único acento de esportividade que nós teríamos aqui no modelo. Depois nós temos aqui o letreiro da Chevrolet bem grande, típico de época. Do outro lado eu tenho aqui 2.0 i com o pingo do i em vermelho, indicando que esse carro já era injetado, né? E não era qualquer injeção, era uma injeção multiponto, assim como eu já falei algumas vezes nesse vídeo. Por fim também nós tínhamos aqui as lanternas traseiras no modelo fumê com farol de neblina integrado, e também nós temos aquele para-choque típico de época, com aquele para-choque flutuando no plástico, que no final combina até muito bem essa tonalidade do plástico mais acinzentado com esse preto metálico oliva da carroceria e aquela típica ponteira de escapamento de época também flutuando. Um outro opcional de luxo do Monza, que pouca gente sabe que existe aqui no 500 EFE, é um botão. Só vai funcionar se eu tiver com a ignição ligada, mas se eu apertar ele, o porta-malas abre. Que legal! E dá para ver aqui o motorzinho que atua o mecanismo de abertura, que ainda funciona por cabo aqui na fechadura. Que assim, tipo, põe uma solenoide ali que puxa, põe um cabo ali, uma barra no mesmo eixo da fechadura aqui, tá tudo certo, vai funcionar. Aí, que coisa elegante, que tipo de implementação simples, prática e de luxo. E aí a gente abre
o porta-malas gigantesco e profundo do Monza, né? Com também o kit de ferramentas e a quinta roda, né? Ainda com pneu original aqui nesse caso, que nós temos no 500EF. Nada mal. Já no interior, a gente tem nessa versão de luxo, ultra luxo, um couro Napa, couro de BMW, de dono de BMW chato, né? De série, que é esse aqui que eu tô sentado. O couro também vem nas portas, vidro elétrico de série. Aqui também, lembrando que o Monza era um dos únicos que tinham esse apoio de braço aqui central, né? Que acabava também prejudicando o terceiro ocupante que ia sentar aqui, certo? Mas, de novo, muito luxo e muito conforto, que eram os atributos aqui do Monza. Já aqui no console central do Monza nós temos a manopla típica da GM com o acionamento da ré puxando a alavanca aqui, a trava da alavanca, certo? Câmbio de 5 marchas, freio de mão, aqui na frente o sistema elétrico dos vidros, a trava para os vidros traseiros e o controle de ajuste elétrico dos espelhinhos. E aí depois aqui partindo para a parte superior, geralmente o pessoal botava aqui os equalizadores dos rádios, né? Nesse console aqui padrão DIN aqui central, né? No intermediário para ser mais preciso. Aí aqui um cinzeiro, controle de ar-condicionado e de temperatura aqui, certo? Controlado por essas alavancas. Lembrando que esse carro também tinha o ar-condicionado de série. Nós temos aqui o controle de ventilação e de ar-condicionado nessa outra alavanca, aqui bem deslocada. Aqui esse botão, cara, isso aqui é muito carro do meu pai, né? Muito carro do meu pai. Esse botão aqui central para controlar também a velocidade da ventilação, o acionamento do pisca-alerta, aqui o desembaçador traseiro, certo? E aqui nós tínhamos um relógio com um computador de bordo, com temperatura externa e outras funções de velocidade média, tudo controlado aqui pelos 3 botões. E outro item tecnológico e de luxo para a época. Depois aqui eu caio num rádio AC-Delco, né? Um rádio original, toca-fitas, com o sistema Dolby, e o 500EF, na verdade, vinha, por ser um modelo de luxo e extremamente exclusivo, vinha com uma fita escrita aqui, ó, Classic 500EF by Emerson Fittipaldi. Ele assinou. E isso daqui, cavaleiros, é uma mídia, uma fita cassete, para quem não conhece e nunca viu, né? Eu peguei o final dessa época e aí tá escrito aqui, ó, essa fita cassete contém as principais características do Classic 500 Emerson Fittipaldi de acordo com as especificações do produto. Você vê, até nessa época os caras usavam essa palavra. Disponíveis na época do lançamento. A General Motors Brasil se reserva o direito de efetuar alterações a qualquer tempo sem prévia notificação. Ou seja, se no meio do caminho eles mudassem de ideia sobre algum opcional do carro, eles mudavam, só que a fita já estava gravada, né? E aí não tinha como voltar atrás. Aí a gente liga aqui, ó, o sistema com a antena elétrica de fábrica, certo? E bem-vindo ao Monza Classic 500EF. Parabéns pela grande escolha. Este é o carro mais sofisticado do Brasil, com a melhor tecnologia, por isso é denominado Classic 500EF. 500 de 500 milhas. EF de Emerson Fittipaldi. Como vai, Emerson? Tudo bem, tudo ótimo. é o É um Emerson! prazer estar aqui no Brasil e nesse instante, mais feliz ainda por falar do Monza Classic 500F. Os meus parabéns e meu abraço muito especial a você, proprietário desse carro. Você que está nos ouvindo. Emerson, o Classic 500EF é uma homenagem a você. Você que é o vencedor das 500 milhas de Indianápolis de 89, o campeão de Fórmula Indy e bicampeão da Fórmula 1. Esse carro é um carro como você gosta? Sem dúvida, um ótimo carro. E é uma homenagem que me deixou realmente muito feliz
O Monza Classic é muito confortável, muito sofisticado e de muito sucesso. O Monza Classic 500cf é exclusivo e é o primeiro na categoria no Brasil a ter a injeção eletrônica, o que hoje equipa os melhores carros do mundo. É um equipamento de mais alta importância para o desempenho em qualquer situação. A famosa Fuel Injection, ou seja, a injeção eletrônica, permite sempre a melhor resposta em termos de aceleração, retomada de velocidade, economia. Mesmo com motor frio, a gente anda normalmente. O módulo eletrônico regula a mistura ar-combustível de modo sempre ideal. É ótimo. Nas pistas a gente só anda com injeção eletrônica. A injeção eletrônica nasceu nas pistas para exatamente conseguir uma combinação perfeita de mistura do combustível, e isso, o desenvolvimento que a Chevrolet fez nas pistas, transfere agora para o Monza Classic 500cf. E quando você disse que Eu vou deixar uma íntegra desse áudio para vocês no clube de membros, ok? Senão a gente vai ficar horas aqui. Mas o que é importante citar disso daqui? Porque isso daqui é um registro histórico e todo o mérito aí para o Emerson e para a GM por ter produzido esse carro, diga-se de passagem. Mas isso daqui é um registro histórico da transformação que a gente ia ter na época. Lembra que até então, eu já venho falando isso há muito tempo aqui no canal, que as oficinas, os mecânicos estavam treinados e acostumados a trabalhar com carros carburados. E o Monza era um carro carburado até então. Então imagina assim toda a mística envolvida quando esse carro foi lançado, né? A abordagem para você fazer uma manutenção do sistema elétrico, ela é muito diferente do que você limpar um carburador e regular um giclê. Eu vou falar disso mais para frente quando a gente tiver falando mais do motor, certo? Pois aqui eu estou em mãos, ó, a capa do manual do carro em couro, ou algo muito próximo disso também, toda customizada. O manual, a gente ainda tem aqui, ó, os carimbos das revisões, né? Controle de qualidade de revisões, uma palavra ao proprietário e toda aquela época que a GM ensinava, né, para os proprietários quais eram os comandos e alguns itens de manutenção também, né? Muito interessante. Olha lá, caixa de fusível, como trocar a lâmpada de serviço, a luz da licença, né, que era da placa, como trocar o farol de neblina e assim por diante. Também junto desse manual vinha esta carta aqui da GM, dezembro de 1989, eu falei que nem o cara. Aí a gente tem aqui, ó, bem-vindo ao Monza Classic 500EF. Este é um carro muito especial, uma edição exclusiva e limitada que eu tive o prazer e o privilégio de assinar. Fiquei feliz de tanta sofisticação técnica e requinte. O Monza Classic 500EF impressiona pela elegância, beleza e conforto. Lembra? Ó, eu não tinha lido essa carta ainda, mas exatamente os mesmos adjetivos que a gente utilizou para descrever o Monza, né? Enquanto você mais gostar de carro como eu, mais vai apreciar suas respostas rápidas e superior performance do seu motor equipado com Fuel Injection, entre aspas, injeção eletrônica de combustível. Parabéns a você por tão excelente escolha. Um abraço, Fittipaldi. E olha, eu acho que foi ele que assinou, viu? Posso estar enganado. Emerson Fittipaldi. E que o Classic EF é uma homenagem ao Emerson. Depois também a gente percebe alguns itens aqui de exclusividade do 500EF. Os tapetes têm a inscrição 500EF, são tapetes pretos. Nós temos aqui o painel de instrumentos e uma coisa que chama a atenção é que eu ainda tenho a luz do afogador, se eu não estava enganado, que era amarela, desse canto aqui, ela ainda está lá no instrumento, né? Aqui do lado esquerdo. E eu não achei, tá, a luz de injeção do carro. Não sei se tem, às vezes pode ter sido aquela que os caras não trocaram o ícone, mas enfim, chama muita atenção isso daí. Aí aquele painel de Monza, né, com o velocímetro aqui à direita, a gente tem a velocidade ali de 220 como o limite do velocímetro, apesar que eu acho que esse carro ele via até 180 mais ou menos, posso estar enganado, tá? Depois a gente tem aqui um sistema
da carga do sistema elétrico ali e a luz do alternador ali embaixo. Nós temos lá a temperatura de arrefecimento, nível de combustível e indicador de consumo de combustível, né? Aqui, logo aqui em cima, e depois o contagiros ali com o corte por volta de 6.500 mais ou menos, certo? E ali do outro lado mais algumas luzes de serviço, inclusive a luz de pressão de óleo. Desse outro lado aqui nós temos o acionamento lá para o sistema de iluminação, farol e os dois opcionais, né? A luz de neblina, tanto dianteira quanto traseira, certo? Agora vamos falar do... Bateu, pegou, cavaleiro. Bateu, pegou, entendeu? Não importa a temperatura. Vamos falar do Família 2 lá na frente. Cavaleiros, eu vos apresento o primeiro GM Família 2, ou seja, a família dos motores de médio deslocamento, de 4 cilindros em linha da GM, na sua primeira versão injetada com injetores multiponto, ou seja, um injetor, 1, 2, 3, 4 por cilindro, certo? Aqui o sistema Bosch, sistema europeu, alemão, certo? Que utiliza aqui, ó, um caudalímetro. Isso daqui é a primeira versão do sensor de cálculo de fluxo de ar que nós temos aqui numa injeção eletrônica. É basicamente uma portinhola que, conforme você abre a borboleta do carro, você acelera ele, a quantidade de ar que passa no motor aumenta, conforme a carga aumenta aqui do motor, seguindo aqui a abertura da borboleta. E aí, a abertura, essa portinhola, conforme ela vai aumentando, significa que tem mais ar dentro do motor, significa que o motor precisa compensar com mais combustível, né? E aí ele utiliza isso, utiliza a temperatura de ar, utiliza ângulo de borboleta para fazer um cálculo de αn no sistema de malha aberta, tá? Nós não temos ainda aqui uma sonda lambda para fechar o ciclo, mas ainda assim superior a um sistema carburado, certo? E aqui já começam componentes, imagina aquele mecânico da época que eu falei e toda essa mística que vem junto da implementação de um sistema desses. E lembrando que a gente estava aqui em 1990 e a Ferrari, por exemplo, na 512 TR, ainda estava nas K-Jetronics fazendo a conversão também ao mesmo tempo para a versão injetada lá que a gente foi ver naquele que eu mostrei para vocês no vídeo da F512M, né? Que é um vídeo de um carro 4 anos depois desse daqui. Então veja o quão avançado estava o Família 2 GM, certo? E que nem eu falei, essa base aqui, ó, com aquele bloco de ferro, esse cabeçote em alumínio com comando simples, é a base de todos os motores da GM que vieram a partir de então, que vão equipar ali até a década dos anos 2010, mais ou menos. Então são 40 anos desde a introdução do primeiro injetado lá em 1990 aqui no 500EF, certo? Isso daqui era um salto tecnológico, isso daqui era uma medalha que a GM usava com muito orgulho, né, em competição lá com o Santana, né, o 2000i também, que era injetado com o mesmo sistema Bosch LE Jetronic, certo? Aqui a gente tem ainda o módulo de ignição, nós temos um distribuidor, um avanço aqui ainda mecânico. Que mais que nós temos aqui? Sistema de ar-condicionado integrado de série aqui no carro. Lembrando que nessa época, né, os opcionais, eles às vezes eram integrados depois que o projeto já tinha nascido, né? A gente percebe, por exemplo, alguns relés espalhados aqui pela carroceria, né? Todo o chicote um pouco exposto, né? Mas isso era muito típico da construção da época. E é esse tipo de construção que serviu de referência para os reparos que eram executados na década de 90 e 2000. Né? Muitos dos reparos, do jeito de fixar as coisas, era isso que era a referência da época. Não tinha YouTube, não tinha centro de desenvolvimento, não. Os mecânicos só instalar ar-condicionado no carro. Pô, eu vi lá no Monza que tinha, os caras botaram o relé aqui, eu vou botar o relé aqui do mesmo lugar, né? E assim por diante. Era essa a referência que nós tínhamos para manutenção. E por fim, o sistema de injeção eletrônica trouxe um pouco mais de potência aqui para o Monza 500 EF. Nós estávamos falando aqui por volta de 125 cavalos nessa versão,
por volta de uns 10 cavalos ali de ganho em relação à versão carburada e dando isso relacionado mais com a possibilidade de você controlar o volume de combustível injetado e compensar ele por alfa-N aqui nesse caso, certo? Em comparação à Volkswagen, que tinha lá o AP 2.0, também utilizando um sistema parecido, a Volkswagen fez uma opção de trabalhar com uma taxa de compressão de 10:1, certo? Isso significa que o motor, pensa na gasolina que era utilizada na época, gasolinas com menor octanagem do que nós temos hoje na nossa gasolina comum, e isso acabava expondo o motor para situações de detonação, que em resumo é uma situação que, se não tiver octanagem suficiente do combustível ou o combustível for de péssima qualidade, batizado, misturado, essa taxa de compressão maior acaba expondo o motor para uma situação de quebra catastrófica, falha catastrófica. E aí veja como as duas montadoras com sistema de injeção extremamente novo implementam e constroem o seu motor de natureza diferente. A Volkswagen lá no Santana, pensando uma taxa de compressão extra para extrair um pouco mais de potência e também apoiado num sensor de detonação. E a GM escolhe baixar a taxa de compressão, 8,8. O motor perde um pouco de eficiência, ele fica um pouco mais manso, mas ele fica mais seguro. E quando as palavras do carro é elegância, conforto, sofisticação, essa potência extra, a gente está brigando por poucos cavalos, ela fazia a diferença, né? E a filosofia da GM foi trabalhar com um motor um pouco mais manso, mas menos propenso a quebras. Isso é um pouco dessa filosofia que a gente encontra de época, cada montadora sendo bem diferente uma da outra no estilo da engenharia, da filosofia de como construir o carro e de como acertar esse carro também, certo? A GM foi utilizar aqui essa taxa de compressão baixa durante muitos anos. E lembrando que essa base aqui evolui, né? Olha só o coletor basicamente inalterado, né? Ainda na versão aqui de metal. E utiliza nas versões Flex Power, que foram os motores bicombustíveis. Depois a gente tinha as versões GSI aqui com 16 válvulas também. Enfim, tudo nasce desse cara aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o abre-alas e por isso que esse motor ele é muito importante. Depois também, falando aqui rapidamente para vocês, eu percebo aqui, ó, que a tampa também mostra muito de como a cultura do brasileiro para escolher lubrificante reflete-se aos carros que eram vendidos na época anterior, né? Você vê aqui na tampa de óleo, eu tenho use óleo com classificação API SE. Isso daqui é uma escola americana de você fazer a escolha de lubrificante, né? Aqui também na tampa está escrito óleo multiviscoso. A maioria dos óleos aqui de base mineral, a maioria das trocas aqui, trocas curtas, né? Muito comum a gente abrir a tampa de óleo desses motores dessa época e ver envernizamento, ver aspectos mais escuros. Isso por causa da qualificação dos lubrificantes que a gente tinha aqui na época. A escolha com a norma americana da indústria de petróleo americana, né, API, de trás para frente, é até hoje uma referência para você escolher um bom lubrificante, talvez por causa desses adesivos aqui, né? E não é a minha, ok? A indústria de motores e de lubrificantes subiu muito e hoje eu utilizo a norma da montadora, porque cada montadora se especializou, construiu o seu motor e tem as suas regras, né? Então eu recomendo aqui a gente fazer a transição de uma base mineral para uma base sintética, um 5W40, um Motul 8100 já está mais do que o suficiente, dependendo das condições aqui de lubrificações gerais do motor. E esse motor está com uma boa lubrificação interna, um bom aspecto interno aqui das partes lubrificadas, e a transição seria só benefícios, tá bom? Que isso? O que mais que a gente precisa falar aqui? Direção hidráulica. Outra coisa que chama atenção é que ele tem uma válvula bypass aqui que eu vi na Lamborghini Diablo, da mesma época, 1990, com aquela válvula meia-lua que varia aqui a quantidade de ar admitida pelo motor conforme temperatura, né? Isso também fazendo parte aqui, ó, do sistema de injeção eletrônica. A mesma válvula, só que uma proporção um pouquinho menor. São alguns detalhes, provavelmente coisa de ar-condicionado aqui também. Teria que dar uma investigada para saber toda a extensão
das compensações que esse sistema de injeção eletrônica aqui trouxe nesse carro, nessa versão. Mas muito curioso ver componentes de outras, né? Na época que a injeção era novidade, né? E não tinha muitas opções de peça, que nem bico de injeção direta hoje. Você só tem uma opção muitas vezes. Eu acredito que talvez esses até sejam os mesmos injetores que a gente viu lá na Diablo, que eu já mostrei aqui no canal, aqui nesse vídeo. Mesma época do carro. Só que lá era speed density, não era caudalímetro. Então é isso, cavalheiros. Aí você vem e me pergunta, como é que é dirigir o Monza Classic SE 500 EF? Acho que é o nome do carro mais louco que eu já gravei aqui pra vocês. É aquele típico GM, cavalheiros. Que nem eu falei, né? Cada montadora tinha seu pedigree, né? Talvez as duas maiores na época nesse segmento de executivo de luxo, a Fiat ainda não tinha lançado o Tempra, né? Mas as duas maiores era GM e Volks, né? Mas e o Versailles, Guilherme? Era um Santana, porra. Não enche o saco. E era isso, né? Acima disso aqui você tinha Opala, motor longitudinal, tal. Esse aqui ainda tração dianteira. Mas assim, cada montadora tinha o seu pedigree, o seu métier, eu diria, né? E a GM sempre foi essa questão mais americana, apesar que os carros eram todos europeus, os que vinham aqui para a maioria, com exceção das caminhonetes, talvez. A GM sempre foi voltada para essa coisa de conforto, né? Os carros um pouco mais macios, diferente da Volks, né? Que sempre trabalhou com essa questão um pouco mais técnica, né? E não à toa que lançou ícones como Gol GTI, Golf, que ia sair um pouquinho depois, o Santana 2000 e GLS, nossa, nem lembro mais, é tanta letra. Acho que a GM sempre teve essa pegada um pouco mais confortável, mais luxuosa, e isso muda depois com o lançamento do Corsa, né? O Corsa vem para o Brasil com o Família 1, motor menor, carro pequeno, Corsa bolinha, e muda essa relação. E esses são os dois motores que pavimentou todo o caminho da Chevrolet, desculpe o trocadilho, mas foram esses os dois motores, né? O Família 2, que chega antes, no Monza, lá da Europa, motor modular, litragem um pouco maior, para carros intermediários, né? Esses eram os motores que lançam as novas tecnologias, tal. E o Família 1 para encher o caixa da GM e permitir ela usar um pouquinho nos carros, né? Vai sair um pouquinho depois ali no Corsa B, né? Acho que até o Chevette, né? O Chevette teve uma versão Família 1 ali no finalzinho, já com essa frente, inclusive. E assim, eu tô dirigindo uma peça da história, né? Muita coisa nostálgica, e vocês inclusive acompanham a gente aqui, os vídeos recentes que eu soltei aqui do Maré, né? Vocês gostaram muito, tem do tipo, e eu tô pendendo para esses vídeos, né? Não que, sei lá, Ferraris não sejam legais, Lamborghinis e tal, mas o aspecto nostálgico de uma Ferrari ou Lamborghini era aquele carro no pôster, né? E o Monza é o carro que eu andava com meu pai, cara. Então assim, é muito mais potente, de certa forma. É um carro muito mais fácil da gente criar conexão e lembrar boas memórias, eu diria, né? Então, assim, se prepare, porque próximo ano vai ter uma enxurrada desse tipo de conteúdo, quando a gente acha ícones nesse estado absurdo de conservação, né? Olha lá, 40 mil quilômetros, tudo original, estofado original,
carro não tem um barulhinho de suspensão, super macio. A referência que eu tinha de trambulador de GM não era essa, tá? Talvez eu dirigi carros que já estavam bem mais surrados, mas assim, que ergonomia fantástica, tá? Como fazia sentido tudo isso daqui na época. E é que nem o Emerson falou na fita, né? Que eu toquei agora na íntegra pro pessoal do clube de membros, né? Como era gostoso, como era se sentir realizado dirigir um carro desse nível no final do dia, voltando para casa. Que era isso que as pessoas faziam em 1990, elas se deslocavam com carros. Isso aqui era um carro extremamente exclusivo, né? Isso aqui era o carro do patrão, da firma, né? Vocabulário, cassete, vocabulário que parte do canal eu tenho certeza que não está acostumado, né? Enfim, a gente pega esse carro para trocar os pneus, né? Esse carro ele chega na Vanguard aqui para trocar os... Deixa eu diminuir aqui para falar um pouco, até um pouco mais baixo com vocês. Para trocar os pneus, eu estava com pneu da época, né? Pneu da década de 90, os originais ainda. Já estava assim, abrindo uma rachadura, o que é uma pena, né? Mas agora o carro está com alguns pneus aqui que dá para rodar, inclusive para fazer esse ciclo da máquina, né? Que ele é importante, você imprimir ciclos para uma máquina que tem um uso pequeno, tendo em vista aí 4 décadas, o ciclo é importante, você precisa rodar com o carro, né? E o carro foi alinhado, a gente balanceou, né? Acho que está com os Dunlops aqui, certo? 8570-13, cara, eu vendi pneu aro 13, mas era um 7570 e um 6570 também. Um 85 já não foi da minha época, eu peguei o finalzinho só. Eu tinha 8570-14, né? Mas enfim. Zero a 100 do Monza nessa época, com seus 100 e poucos cavalos, declarado pela fábrica ali por volta dos 10 segundos alto, né? Enquanto a maioria dos carros, e até a versão carburada, tava lá próximo do 12 baixo, 11 alto, 11 segundos. Né? Você vê, né? Em 1990 a gente disputava tudo que estava depois do 1, né? Então, batia um segundo, isso era coisa pra caralho. Hoje em dia a gente tirou o 1 da ponta e agora a gente tá falando dos carros na casa dos 3 segundos, dos 2 segundos do 0 a 100. Que grande evolução a gente teve, não? E eu tô falando dos elétricos aqui, tá? São os mais baratos para você acessar esse nível de desempenho. E falando em preço, né? Esse Monza, né, fazendo correções aí pelo IPCA, se não me engano, que foi o que eu utilizei aqui, seria um carro hoje de 300 mil reais, tá? Então assim, que sedã médio você compra hoje por 300 mil reais? Poucos. Mas se você parar para pensar, né, o Golf tá quase meio milhão, o Golf GTI, o Corolla GR não tá também 450? Então, assim, não é só correção monetária, né? E na época também esse carro era o novo Cruzado, se eu não me engano, a moeda. Outra coisa nostálgica, eu lembro que tinha aquela... Não lembro mais se era do novo Cruzado, que tinha aquela cédula que foi nova com o Mário de Andrade na cédula. Enfim, olha só as memórias que estão vindo aí. Tudo por causa do Monzão, certo? Esse aqui é o Monzão, pica da galáxia. Acho que um dos mais raros, inclusive, que saíram. Apesar de não ser o mais raro aparentemente foi o Monza Clodovil. Teve o Monza Clodovil, que era mais raro que esse daqui, que esse aqui teve 4 mil unidades, se eu não estou enganado. Até uma série considerável, vai, pra época, pro mercado brasileiro. Olha só esse conforto, cara. A gente tá aqui no paralelepípedo. Olha só esse conforto. Então é isso, cavalheiros. Espero que eu tenha contado um pouco da história do Monza Classic SE 500 EF, um carro muito importante para a história automotiva brasileira,
um carro muito importante para a história da GM, assim como eu disse, primeira versão do Família 2 injetado, com injeção multiponto, uma evolução tecnológica que trouxe o Brasil para nível de italianos, no quesito novas implementações de tecnologias em carros. E é claro que eu tinha que terminar esse vídeo, com as duas versões de carroceria. Esse daqui é o duas portas e na versão vermelha. Então me diz aí nos comentários qual que você prefere, o preto ou o vermelho, o quatro portas ou duas portas. Lembrando que esse carro ele faz parte do acervo lá da Master Collection, já tivemos o privilégio de gravar muitas das beldades que eles têm lá nessa coleção, e eu vou deixar para vocês aqui o Instagram para você acessar e ver mais coisas desse tipo, histórias importantes, nostálgicas e carros deliciosos também, certo? Esse vídeo fica por aqui e este é o canal do Guia Vanguard. Considere se inscrever nele.